Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Neste início de semana de Páscoa, a semana esta que também eu vou estar ausente aqui durante alguns dias, portanto vamos fazer este vídeo hoje e amanhã, mas depois interromperei para voltar na segunda-feira seguinte, portanto daqui a 8 dias. Portanto vamos ter esta semana apenas este vídeo e o próximo de amanhã. Bom, continuando, o conflito no Médio Oriente continua, obviamente, aqui assim a criar mais impacto no mercado. Viu-se já hoje por este início de dia em que a volatilidade do VIX começou logo a semana em alta, mas tem vindo aqui a cair já durante o dia de hoje, nestas primeiras horas, fazendo lembrar aqui o que aconteceu logo aqui há uma semana atrás, aproximadamente. O mesmo acontece com o mercado acionista, vemos aqui os futuros do SP500 em que caíram, também têm vindo a caíram fortemente, tal como aconteceu há uma semana atrás e vem já a recuperar também nestas primeiras horas de negociação. Isto depois, obviamente, do sempre barómetro do petróleo, que é o barómetro desta guerra, que depois de uma fortes subidas no último dia da semana, na sexta-feira, iniciou mesmo esta semana em alta, aliás ainda onde se encontra, portanto acima dos níveis de fecho da semana passada, isto com a escalada do conflito, com os Houthis a entrar na guerra, com a possibilidade de vermos botas no terreno, como dizem os americanos, ou seja, com tropas a entrar no terreno mesmo iraniano, nomeadamente aquela ilha que é o principal hub de exportador de petróleo do Irão, e portanto isto aqui é levar os preços do petróleo em alta. Claro que, como nós sabemos, como nós temos vindo a ver, isso tem sido um impulso a dar ao dólar. Mais uma vez está a acontecer aqui, voltamos a ver esta semana, o dia de hoje, a negociar acima dos 100 pontos, neste momento vamos mesmo à volta dos 100.10, e portanto tudo isto obviamente aqui assim a dar, a pressionar de alguma forma o preço do petróleo no dia de hoje. Claro que tivemos esta situação na semana passada em que houve começou o eurodólar em queda e teve uma subida bastante elevada para depois termos a semana toda em queda uma vez mais. Eu creio que esta situação este pico aqui que tivemos, que se bem se lembram foi do recuo de Donald Trump ao tal ultimato das 48 horas, creio que isso desta vez dificilmente acontecerá, até porque durante o fim de semana também vimos que há alguma relutância, tanto do lado norte-americano como do lado iraniano, em aceitar as tais conversações propostas e a mediação propostas pelo próprio Paquistão. Portanto, creio que estão reunidas as condições para continuarmos aqui alguma escalada com o conflito no Médio Oriente, infelizmente, e isso, tal como eu já tinha dito anteriormente, a dar aqui assim mais pressão sobre o eurodólar, portanto dificilmente o eurodólar recupera numa situação dessas. Hoje, já agora, ainda pior, quando na sexta-feira tivemos uma Isabel Schnabel, que é conhecida como bastante da linha mais dura, mais hawkish do Banco Central Europeu, a recomendar alguma moderação e não sobrereação já nestes primeiros momentos de elevada energia em que o mercado começa a descontar muito subidas de taxa de juros para o BCE e não cortes da Reserva Federal, mas para o que interessa é o BCE, que é a Isabel Schnabel, e portanto esta viragem mais dovish de Isabel Schnabel, o mercado também se fez sentir, e isso, por exemplo, vê-se perfeitamente aqui assim
nas expectativas, nas probabilidades de subida de taxa de juros. Já em abril, por exemplo, em que aqui chegámos a ter 85%, com praticamente os 25 pontos descontados na reunião de 30 de abril, e neste momento já vamos com apenas 14 pontos e 58% das probabilidades de subida. Portanto, isso também acaba por colocar aqui assim alguma pressão ao próprio euro e, portanto, ao euro-dólar também. Portanto, temos aqui pressões sobre o euro, impulsos sobre o dólar e o euro-dólar a continuar a cair. Hoje, em termos macroeconómicos, praticamente não temos muito pouco. Aliás, temos uma coisa importante que é a inflação na Alemanha, que o mercado está à espera. Esta semana vamos ter a inflação na zona euro amanhã, e hoje temos para já os da Alemanha, que deverão mostrar aqui uma subida à volta dos 1,9 para os 2,7 em termos anuais. Portanto, em termos mensais, aqui à volta de 1,1%, isto depois de 0,2% no mês anterior, portanto, no mês de fevereiro. Isto é o que está descontado pelo mercado, e, portanto, vamos ver o que é que isto pode trazer mais. Obviamente que uma aceleração maior poderá dar aqui algum suporte no euro-dólar. Já estes níveis bastante elevados que vemos aqui assim não deverão ter grande impacto na medida em que o mercado já está a descontar exatamente essa subida de taxas. E mais uma vez, o fluxo noticioso do Médio Oriente sobrepõe-se a tudo isso. Esta semana vamos também ter nos Estados Unidos, obviamente, os bastante importantes números do mercado de trabalho, começar logo pelo JOLTS, o ADP na quarta-feira, os Non-Farm Payrolls na sexta-feira são os mais importantes, obviamente, e ainda temos o ISM manufatureiro na quarta-feira. Para já, para hoje, não temos mais nada. Eu vou fazer uma pequena, talvez, um desenvolvimento maior desses números e das minhas, de alguma forma, projeções para esses números amanhã, mas para já, para hoje, é tudo o que nós temos. Para já é estes poucos dados que vamos ter hoje da inflação e as notícias do Irão. Vamos então aqui aos gráficos, e o que é que temos? Temos aqui assim o gráfico semanal, em que vemos, de facto, na semana passada tivemos uma semana que não foi assim tão volátil afinal quanto isso, manteve-se entre os 1,1484 e os 1,1639, que é abaixo da média móvel das 21 semanas, que está nos 1,1672, mas a continuar a dar a possibilidade de manter esta tendência descendente, ou no mínimo de mantermos aqui assim alguma consolidação aos atuais níveis, acima de 1,14 e abaixo de 1,16 de uma forma geral. Pelo menos é o que também apontam aqui tanto o MACD como o RSI, que continuam a dar a possibilidade de manter esta tendência descendente que temos visto ultimamente. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos então que a média móvel 21 acabou por aguentar, digamos, este movimento em alta, em correção do preço, que acabou por não chegar aqui assim aos tais 38,2%, nem à média móvel dos 200 dias, que está a 1,1675. Portanto, esta área é uma área bastante populada de referências e de resistências. É a média móvel 21 semanas, é a média móvel 200 dias, são os 38,2% Fibonacci deste movimento máximo mínimo deste ano. Portanto, 1,1675 a parecer-me a mim um ponto importante no gráfico. O preço parece estar a querer testar agora a área de suporte que temos aqui, 1,1467, 1,1491. O quebrar desta área, vamos ter exposta esta área mais importante, que dá os tais 1,1391 mínimo de agosto de 2025 e 1,1411 mínimo deste ano. Aqui assim o RSI mantém-se bem abaixo da linha de 50,
o MACD também bastante abaixo da linha neutra, no entanto com a linha do MACD acima da linha de sinal, a proporcionar, digamos, uma leitura mais neutra deste indicador. Quando olhamos aqui para o gráfico a 4 horas, vemos que esta linha de tendência ascendente que eu tinha aqui colocado está finalmente a ser quebrada, tal como eu já tinha na semana passada, de alguma forma na sexta-feira, acreditado que poderia suceder. O preço segue bem abaixo da média móvel 21, da média móvel 55, da nuvem de Ishimoku, mas há aqui assim, vê-se mal, mas há aqui um cruzamento já a suceder da média móvel 21 com a média móvel 55. Neste momento ainda estão ambas praticamente coincidentes, a 1,1546, mas isto é um cruzamento bearish uma vez mais, isto numa altura em que o preço quebrou, já tínhamos visto isso a semana passada aqui a nuvem de Ishimoku e agora esta linha de tendência. Esta última barreira, os tais 1,1491, está a ser testada. Temos depois os tais 1,1467, um pouco mais abaixo, e depois então os 1,1442, que é também um nível que tem sido constantemente dado como suporte, resistência, uma referência, neste caso é aqui este ponto, nesta linha de tendência ascendente, mas para trás temos mais dados a dar este 1,1442 como uma área constantemente de suporte, e temos então depois o mínimo deste ano a 1,1411. Os indicadores aqui de momento, tanto o MACD como o RSI, dão a continuação desta tendência descendente. Para terminar, temos o gráfico a 1 hora. Aqui a tendência é bastante visível, mesmo sem grandes análises. Vemos perfeitamente o movimento do euro-dólar nos últimos dias, aliás, foi a semana toda, e que aparentemente começa a semana da mesma forma. O preço está abaixo da média móvel 21, por sua vez abaixo da média móvel 55 e abaixo da média móvel 200. Está neste momento a testar este primeiro suporte aqui assim no gráfico a 1 hora, um suporte de mais curto prazo, de muito curto prazo, que está aqui assim nos 1,1484, que foi o mínimo da semana passada. O quebrar destes 1,1484 já aqui foi testado uma vez, vamos ver se a segunda vez vai conseguir quebrar ou não, vai abrir a hipótese de vermos o teste tanto deste novo do suporte seguinte, que está a 1,1442, aquele que também tínhamos visto no gráfico a 4 horas, e então, se este quebrado, temos os 1,1411, ou seja, o tal mínimo deste ano. O meu cenário base aponta efetivamente para que haja uma quebra destes 1,1484 e com a possibilidade de vermos 1,1442 aqui a ser testado. Este é o meu cenário base para hoje. Podemos também, entretanto, ver aqui assim este suporte a resistir, passa a expressão, e a vermos então de novo aqui um teste a esta área agora de resistência nos 1,1507, coincidente de alguma forma com a média móvel 21, que está aqui a 1,1509, mais acima 1,1528 na média móvel das 55 horas, que isto é o gráfico horário, e acima nos 1,1547 a média móvel 200. Portanto, aqui como máximo, aqui os tais, a média móvel 200 a 1,1547 é o limite para mim. Obviamente que se tudo isto for ultrapassado, então vamos aqui assim ter novamente os tais 1,1579 importantes, antes dos 1,16 que já tínhamos tido aqui assim há 2 semanas atrás aproximadamente. Portanto, mas o meu cenário base, como eu digo, vai para esta área em que o preço provavelmente não vai ultrapassar aqui à volta dos 1,1520, 1,1525, neste momento aqui a média móvel 55, com a possível teste aqui das 21 antes, e o break destes 1,1484, este tal mínimo da semana passada, para vir
fazer aqui assim os 1,1440, 1,1450 a testar estes níveis. Este é o meu cenário base. Como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados, de interpretar os gráficos e não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios. Eu, por mim, estarei por cá amanhã, uma vez mais, para um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!